Se você é fã de basquete e de NBA, sabe que alguns times marcam gerações e acabam recebendo apelidos por isso. Tivemos o Lob City Clippers, que foi icônico com as suas pontes aéreas. Tivemos os Splash Brothers de Golden State, que revolucionaram o basquete com seus arremessos para 3. Tivemos os Bad Boys de Detroit, que simplesmente eram muito agressivos em quadra. Se você é fã de Filadélfia, já ouviu falar na frase "confie no processo", é o slogan que marcou a última década do Philadelphia 76ers e que originou também o apelido de Joel Embiid, o processo. E no vídeo de hoje eu vou te contar como começou o processo e como ele está terminando nos dias atuais. E o mais impressionante, esse processo nunca chegou até uma final de NBA. Senhoras e senhores, estamos chegando muito perto da data de lançamento do NBA 2K24, dia 8 de setembro. E nós estaremos jogando ao vivo com vocês lá na Twitch e eu vou sortear para o chat 2 unidades de NBA 2K. Então não perde tempo, já olha os links aqui embaixo, me segue lá na roxinha e fica de olho nas próximas lives. Porque se você curte jogar um jogo de basquete, você pode ganhar um de presente. Lembrando que o sorteio vai ser para todas as plataformas, então apenas me siga e fica de olho para as próximas lives. Para isso teremos que voltar no tempo um pouco, lá para 2012. O Philadelphia tinha um time mediano, composto por Andre Iguodala, Evan Turner, Nikola Vucevic e Drew Holiday. Mas após a eliminação de 2012 nos playoffs para o Boston Celtics, o general manager do Philadelphia 76ers decidiu fazer a maior movimentação da história de uma off-season na NBA, envolvendo nada mais nada menos do que 14 jogadores. Os primeiros dessa lista a rodarem foram Nikola Vucevic e Andre Iguodala. Em troca vieram o pivô Andrew Bynum e o ala Jason Richardson. Bynum era na época um dos melhores pivôs da liga, mas não chegou a jogar um mísero jogo pelo Philadelphia 76ers por conta de lesões no seu joelho. Já Jason Richardson continuou sendo um ala de rotação ali, com seus 10 pontos de média e 4 rebotes. Até que ok para um role player. E o Philadelphia com essas movimentações esperava um melhor resultado, mas acabou terminando em 9º colocado naquela temporada. E a pior colocação para um time na NBA, porque você nem tá bem o suficiente para ir pros playoffs e nem tá ruim o suficiente para pegar uma boa escolha de draft no ano seguinte. E em 2013 eles decidiram eleger um novo general manager, tendo em vista as cagadas que o anterior tinha feito. E o nome da vez foi Sam Hinkie, que decidiu fazer uma rebuild completa neste elenco, começando do zero. E o plano era muito simples, eles tinham que tancar algumas temporadas para recrutar os melhores jogadores dos próximos drafts. E aí sim, após um período de derrotas, montar um time competitivamente apto para ganhar um título de NBA. Parecia uma boa ideia para um time medíocre que tinha terminado em 9º na última temporada e que poderia draftar um calouro chamado Andrew Wiggins, que estava na capa da Sports Illustrated e que era o mais prospecto first pick desde LeBron James. E foi nesse ponto da história que começou o confie no processo, ou trust the process, trocando Drew Holiday, que era um calouro nível All-Star, pela 6ª escolha do draft de 2013. E o escolhido desse ano foi Nerlens Noel. Além da 6ª escolha, eles também tiveram a 11ª escolha, na qual draftaram Michael Carter Williams, ambos jogadores na frente de Giannis Antetokounmpo, que foi a 15ª escolha desse draft. E para a temporada 2014 só tinham sobrado 6 jogadores do antigo roster da equipe, ou seja, geral rodou. Surpreendentemente, Michael Carter Williams teve uma temporada incrível como calouro, gravando 16 pontos, 6 rebotes e 6 assistências, sendo eleito o calouro do ano. Mas ainda assim a equipe fez valer a ideia do tanque, cravando um recorde de 19 vitórias com incríveis 63 derrotas. Mas acabaram falhando na noite da loteria e ficaram com a 3ª escolha do draft, o que permitiu que a equipe escolhesse o camaronês Joel Embiid. Fora a 3ª escolha, o Philadelphia também tinha a 12ª escolha por meio de troca com o Orlando Magic, o que fizeram eles escolherem Dario Saric, o sérvio pivô, porém na frente de outro nome, Zach LaVine. Ainda nesse draft, a equipe conseguiu draftar Jeremy Grant como a 39ª escolha, só o problema foi que na 41ª tinha um nome chamado Nikola Jokic, e foi draftado durante um comercial do Taco Bell. Não satisfeitos nessa off-season, eles ainda trocaram o calouro do ano Michael Carter Williams por mais escolhas de draft, e para abrir espaço na folha salarial também. A torcida do Philadelphia 76ers ficou maluca, mas ainda assim estava acreditando no processo. Com espaço na folha salarial, eles fizeram uma movimentação até que boa nesse ano, trouxeram Robert Covington da D-League, mas na temporada 2015 eles conseguiram ser piores ainda do que na temporada 2014, dessa vez com 18 vitórias e 64 derrotas, superando o nível de derrotas do ano anterior e ficando com mais uma vez a 3ª escolha do draft. Escolha que o 76ers usou para draftar outro pivô, o Jahlil Okafor, na frente de nomes como Devin Booker e Kristaps Porzingis. A maior doideira, na minha opinião, é tendo esses outros nomes na lista e eles draftarem por 3 anos consecutivos 3 pivôs. Nesse período, nenhuma das escolhas do ano anterior, Joel Embiid e Dario Saric, tinha entrado para fazer alguma diferença na equipe, já que Joel Embiid estava lesionado e se lesionou novamente na volta ao time e ficou 2 temporadas fora, e o Dario Saric também ficou 2 temporadas fora porque ficou lá no basquete turco, ainda em desenvolvimento, que inclusive foi muito bom pro basquete do Dario Saric, ele ficou muito mais inteligente em quadra, na minha opinião. E na temporada 2016 o Philadelphia conseguiu quebrar mais ainda o
o recorde de derrotas que tinha feito na temporada anterior, conseguindo a proeza de 10 vitórias com 72 derrotas. Você não ouviu errado. Eles fizeram o recorde do Bulls ao contrário, tá ligado? Incluindo quebraram o recorde de mais derrotas consecutivas numa temporada regular, foram 28. Na moral, já parou pra pensar você assistir seu time perder 28 vezes seguidas? Já consegue imaginar a reação dos torcedores de Filadélfia, né? 3 anos consecutivos tendo menos de 20 vitórias por ano, Sam Hinkie foi demitido. Mas o processo continuou nas mãos de Bryan Colangelo, e eles conseguiram por causa dos feitos do GM anterior a first pick de 2016, selecionando um jovem armador de 2,8 metros de altura que conseguia fazer tudo. Seu nome é Ben Simmons, e foi escolhido na frente de Jaylen Brown, de Brandon Ingram e de Jamal Murray. Mas o draft de 2016 não para por aí. Jack 76ers também draftou por Cam Korkmaz e Timothy Luwalu, na frente de Pascal Siakam e DeJounte Murray. E nessa offseason começou a novela da carreira de Ben Simmons, que era apontado como a escolha mais óbvia por todos os especialistas, mas que ele não tinha arremesso nenhum. E o Philadelphia acreditava que com o passar do tempo ele fosse aprender a arremessar. Mas ainda na pré-temporada o Ben Simmons lesionou o pé e ficou de fora do resto da temporada inteira. Que eu não vou me aprofundar muito na história do Ben Simmons, que eu já te contei num vídeo anterior. É esse vídeo aqui. Caso você queira, eu vou deixar ele no card aqui de cima pra você assistir depois, onde eu conto toda a trajetória do Ben Simmons até o atual momento. Agora, continuando. Os torcedores ficaram tristes com a perca de Ben Simmons, mas estavam animados com a volta de Joel Embiid, que após 2 anos fora mostrou que valeu a pena esperar pelo processo, convertendo 20 pontos por jogo, 8 rebotes e 2,5 tocos, que não foram suficientes para elevar muito o nível do Philadelphia, já que eles terminaram aquela temporada com 28 vitórias e 54 derrotas, o que deram mais uma terceira escolha de draft para o Philadelphia 76ers. E não só isso, eles deram a sorte que do nada o Boston Celtics decidiu fazer uma troca da primeira escolha do draft para a terceira escolha do draft. Mas por outro lado, os fãs do Philadelphia ficaram extremamente animados, e o Philadelphia 76ers selecionou Markelle Fultz como a primeira escolha do draft de 2017, na frente de Jason Tatum, que foi a terceira escolha do draft pelo Boston Celtics. Markelle era um armador absurdo e fazia tudo o que Ben Simmons não fazia, arremessar. Ele tinha terminado a última temporada na faculdade com 40% de aproveitamento para 3 pontos. E digamos que após todos esses anos de tanque, o processo estava tomando forma para ir competir por um título, já que eles tinham o trio jovem mais talentoso da NBA, Joel Embiid, Ben Simmons e Markelle Fultz. Mas quando estava no final da Summer League, começo da temporada regular, simplesmente aconteceu um dos maiores mistérios da carreira de um jogador na NBA. Markelle Fultz tinha uma lesão extremamente rara no ombro que dificultava de ele erguer o próprio braço. Ele, entre aspas, esqueceu como é que arremessa. Na verdade, ele perdeu a forma do arremesso por conta dessa lesão no ombro. Um cara que foi justamente draftado por ele saber arremessar. Eu também não vou me aprofundar muito nessa história que eu já te contei em outro vídeo antigo do canal. Eu vou deixar ele na descrição aqui de baixo caso você queira assistir depois. Agora, continuando. Olhando pelo lado bom dessa temporada, pelo menos 2 dos 3 jogadores que eram principais da equipe estavam saudáveis, que eram o Ben Simmons e o Joel Embiid. E ambos performaram muito bem. O Ben Simmons foi considerado o calouro do ano, convertendo 16 pontos por jogo, 8 assistências e 8 rebotes. E o Joel Embiid teve médias de double-double, com mais de 10 rebotes e mais de 20 pontos por jogo, o que tornou ele um All-Star nesse ano. O time estava muito melhor e começou a vencer, o que fez com que a torcida ficasse muito animada, e eles terminaram a temporada de 2018 com 52 vitórias, ficando em terceiro colocado na Conferência Leste, chegando aos playoffs para enfrentar mais uma vez na segunda rodada o Boston Celtics, o que utilizou da famosa defesa "deixa o Ben Simmons chutar e vamos cuidar do resto", expondo o maior defeito ofensivo do armador e fazendo com que ele perdesse a confiança nos seus arremessos de vez. Após a eliminação dos playoffs, eles tiveram mais uma bênção na hora do draft, ficaram com a 10ª escolha do draft de 2018, o que é uma pick sensacional para um time que ficou em terceiro colocado. Agora, colecionando mais uma demissão de GM, o Bryan cortado do Philadelphia 76ers, eles contrataram o ex-jogador da NBA, Elton Brand, que selecionou o jovem Michael Bridges como a 10ª escolha e que cometeu a burrada de trocá-lo pela 16ª escolha com o Phoenix Suns, ficando com Zaire Smith. Fora essa troca que eles se arrependeriam no futuro, fizeram a cagada também de liberar o pivô Richaun Holmes, para que eles obtivessem mais espaço na folha salarial. Mas não foi tão ruim assim off-season, já que com o espaço na folha salarial, eles envolveram Dario Saric, mais o Robert Covington para poder trazer o Jimmy Butler para a equipe, além de trocar 2 escolhas de primeiro round pelo Tobias Harris. A equipe decidiu ir com tudo na hora dos reforços para tentar disputar um título, e trouxeram peças que complementavam Ben Simmons e Joel Embiid. Essa falta de paciência no legado do processo do Elton Brand aparentemente montou um elenco que estava para disputar um título. Nessa época não estava ninguém ligando para o fato do Ben Simmons não arremessar, porque tinha quem arremessasse por ele. O time foi extremamente bem na temporada regular, passou para os playoffs, passou da primeira rodada e chegou no segundo round contra o Toronto Raptors. E tudo foi por água abaixo num jogo 7, onde tivemos aquele famoso game winner de Kawhi Leonard. O game winner das semifinais de conferência dos playoffs de 2019, das mãos de Kawhi Leonard, por mim, é o game winner mais bonito da história da NBA. É lendária a cena daquela bola batendo 4 vezes no aro e o Kawhi Leonard agachado no canto esperando a bola cair, todos no estádio parados, congelados, esperando o resultado, até que a bola cai.
Além dessa lendária cena, também tivemos outra cena lendária que foi usada como meme por muitos aí, que é a cena de Joel Embiid chorando saindo do jogo. Na off-season, Philadelphia se viu obrigado a tomar alguma decisão entre os seus alas e optou por um contrato máximo de 180 milhões de dólares por 5 anos com Tobias Harris, desistindo do contrato do Jimmy Butler e envolvendo ele numa troca para o Miami Heat, que receberam em troca o Josh Richardson e mais espaço na folha salarial. Após a saída do Jimmy Butler, com espaço na folha salarial, eles assinaram com Al Horford por 109 milhões de dólares e 4 anos de contrato. O roster não ficou tão ruim mesmo com a saída do Jimmy Butler, e eles ainda conseguiram 43 vitórias nessa temporada, ficando em 6º lugar da Conferência Leste, passando da primeira rodada dos playoffs e indo enfrentar o Boston Celtics mais uma vez. A temporada que estamos falando agora é a temporada da bolha de 2020, lá em Orlando. Só que deram um azar de Ben Simmons se lesionar nessa temporada e Tobias Harris não estava 100% após esse lance que vai aparecer na tela agora pra vocês. E o desfecho foi muito triste pro torcedor, eles foram varridos pelo Boston Celtics em 4 jogos. O resultado complicou a permanência de Elton Brand como GM da equipe, e foi aí que entrou o novo diretor de basquete executivo do Philadelphia 76ers, Daryl Morey, além de contratarem também o técnico Doc Rivers. Daryl Morey começou seu legado com a 21ª escolha do draft de 2020, onde conseguiram draftar o inesperado talento de Tyrese Maxey. Nessa offseason eles também trocaram o Al Horford para poder trazer o Danny Green e o Terrence Ferguson, além de contratarem Seth Curry para melhorar os arremessos de perímetro da equipe. E o time simplesmente voou, sendo o primeiro colocado da temporada de 2021 da Conferência Leste, com 49 vitórias. Mas foi derrotado amargamente em um jogo 7 para o Atlanta Hawks, jogo na qual nos minutos finais Ben Simmons ficou com medo de subir para a finalização, tendo Trae Young marcando ele dentro do garrafão, pelo simples medo de acabar sofrendo uma falta e ter que ir para a linha do lance livre. E aí tivemos o segundo episódio na novela da carreira de Ben Simmons, que ficou com a relação um pouco mais abalada com o companheiro Joel Embiid e com o técnico Doc Rivers. E ao invés de querer aprender a arremessar para melhorar o time, ele simplesmente se negou a jogar pela equipe, aparecendo no training camp de qualquer jeito, não querendo entrar em quadra durante a temporada regular, pagando muitas multas, causando essa situação totalmente incômoda para o time até que eles forçassem uma troca do jogador. Agora com Daryl Morey comandando as contratações da equipe, que é um dos maiores fãs de James Harden do mundo. Pra vocês terem uma ideia, quando eu digo que ele é o maior fã do James Harden, ele considera o ala melhor do que o Michael Jordan. Oh, both the eye test, because he looks amazing. I think anyone watched him, but if you looked at data at the time, once he had the ball in his hands, and it's still true to this day, and I get a lot of shit because someone asked me who's a better scorer, him or Michael Jordan, and it's just factual that James Harden is a better scorer than Michael Jordan. Based on the math. Nessa época, com todo aquele problema envolvendo Ben Simmons, eles decidiram envolver numa troca Andrew Drummond, Ben Simmons, Seth Curry para trazer o James Harden do Brooklyn Nets. Além dos jogadores, também foi incluso 2 escolhas futuras de primeiro round. Incrivelmente, mais uma vez, o roster do Philadelphia se encaixou com o James Harden. Mesmo o James Harden não tendo mais aquela eficiência ofensiva que ele tinha no Houston Rockets após a invenção da regra do flop fall, que anteriormente permitia que ele fosse muitas vezes para a linha de lance livre, mas o Barba acabou trazendo um excelente playmaking para essa equipe do Philadelphia em 2022, com médias de 21 pontos e mais de 10 assistências por jogo, o que elevou o nível da gameplay do Joel Embiid e tornou ele a nível MVP mesmo. Ele ficou inclusive em 2º lugar na corrida, atrás só do Nikola Jokic. Foi então que eles chegaram aos playoffs, passaram em 6 jogos pelo Toronto Raptors e enfrentaram o Miami Heat na 2ª rodada dos playoffs. Mas infelizmente James Harden não chegou 100% de saúde, nem o Joel Embiid estava 100%, mano. Se vocês não se lembram, ele estava jogando com aquela máscara na época. E ambos não tiveram boas performances nos últimos quartos dos jogos mais decisivos, o que veio mais uma eliminação, dessa vez em 6 jogos para o Miami Heat, onde temos mais uma cena lendária vindo dessa série de playoffs, aquela que o Jimmy Butler falou: Tobias Harris over me? E aí que chegamos ao último ano agora do The Process, a temporada 2023. Daryl Morey assinou um contrato de 2 anos com James Harden, na qual o jogador aceitou um corte salarial de 15 milhões para poder atuar pelo 76ers. E o Philadelphia com isso conseguiu se reforçar com George Niang, PJ Tucker e DeAnthony Melton. Mas dito isso, vou deixar claro que o Daryl Morey deixou um acordo verbal com James Harden, fazendo uma promessa de que assinaria uma extensão de contrato máximo na temporada seguinte com o ala. Pois bem, esse elenco do 76ers trouxe durante a temporada regular 2022-2023 a 3ª posição, com 54 vitórias, James Harden sendo um playmaker indiscutível com mais uma vez mais de 10 assistências por jogo, colocando Joel Embiid a ser o MVP que ele foi na temporada passada. James Harden mais Joel Embiid tornou o pivô como cestinha da temporada regular. O time sem dificuldade alguma nos playoffs passou de 4-0 para cima do Brooklyn Nets, enfrentando mais uma vez o Boston Celtics na 2ª rodada dos playoffs. E melhor, para cima do Boston Celtics, eles abriram uma vantagem de 3-2, levando o jogo 6 lá para Filadélfia. Mas aí as superestrelas sumiram mais uma vez. Joel Embiid foi apagado durante os últimos quartos
quartos. Al Horford, que tinha sido trocado pelo 76ers anos anteriores, conseguiu marcar muito bem Joel Embiid. E ainda sem esquecer do fato que o James Harden, nos últimos 3 jogos da equipe, durante os últimos quartos, pontuou um total de 0 pontos. E o Philadelphia foi eliminado em 7 jogos para o Boston Celtics. O que nos traz até a data de gravação desse vídeo, onde nessa off-season Doc Rivers foi demitido, Joel Embiid deu uma declaração falando que ele quer ser campeão da NBA, seja no 76ers ou não. Look forward from Joel Embiid. I just want to win a championship. You know, whatever it takes. I don't know what that's going to be, whether it's in Philly or, you know, anywhere else. You know, I just want to have a chance. E a relação de Daryl Morey com James Harden se abalou 100%. O Barba pedindo troca da equipe, se negando a jogar de qualquer forma pela franquia, além de taxar o Daryl Morey como um total mentiroso. Daryl Morey is a liar, and I will never be a part of an organization that he's a part of. Let me say that again. Daryl Morey is a liar, and I will never be a part of an organization that he's a part of again. Thank you, man. E o motivo dessa revolta de James Harden foi porque ele não cumpriu aquele combinado de reassinar com ele pelo contrato máximo. Dito isso, a situação do James Harden com o Philadelphia se complica ainda mais, porque sabendo disso, parece que o Daryl Morey tinha já em mente que ele poderia solicitar troca do Philadelphia no último ano de contrato, caso eles não reassinassem pelo contrato máximo. É aí que tem uma terceira cláusula na CBA que tá em vigência nesse contrato de James Harden, e deixa claro que se a equipe não entrar de acordo em uma troca pelo jogador, e o jogador se negar a jogar pela equipe, esse jogador está bloqueado de assinar com qualquer outra equipe profissional, seja a NBA, Euroleague, basquete chinês, G-League, ele não pode praticar o esporte da bola laranja em qualquer clube profissional. E assim está se encaminhando o processo do Philadelphia 76ers. O tempo gasto para se executar, as más escolhas de draft e as decisões contratuais do diretor executivo de basquete da equipe. Nisso, os torcedores do 76ers já não estão com nenhuma paciência de esperar mais, pois o time se encontra em mais uma off-season dramática. 11 anos se passaram já do início do Trust the Process e a equipe não chegou em nenhum ano numa final de NBA. E aí, qual que é a sua opinião sobre o processo do Philadelphia 76ers? Terá ele chegado ao fim? Se gostou do vídeo, você pode considerar se inscrever no canal aqui embaixo, ativando o sininho de notificações para não perder mais nenhum vídeo e receber tudo em primeira mão. Deixa o like aqui embaixo pro YouTube entender que você gostou do conteúdo e recomendar para mais fãs de basquete. E eu te vejo no próximo vídeo. Minhas redes sociais, assim como meus outros canais do YouTube, estão aqui na descrição. Até a próxima e falou! I live in a constant state of fear and misery.